Amados, como os irmãos sabem, nós estamos finalizando a série sobre o coração generoso. E hoje, pela manhã e à tarde, eu e o pastor Igor estamos chegando ao final da programação. Na verdade, não encerra essa quarta-feira, mas essa seria o domingo de encerramento, mas tudo bem. Abra sua Bíblia. Eu não vou... Tem texto aqui na tela não, viu, gente? Marcos, capítulo 12, versos 13 a 17. 13 a 17. E enviaram a Jesus alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. Chegando, disseram-lhe: Mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro e não se importa com a opinião dos outros, porque não olha a aparência das pessoas, mas, segundo a verdade, ensina o caminho de Deus. É lícito pagar imposto a César ou não? Devemos ou não pagar? Mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, respondeu: Por que vocês estão me pondo à prova? Tragam-me um denário para que eu o veja. Eles trouxeram e Jesus lhes perguntou: De quem é esta figura e esta inscrição? Eles responderam: De César. Então Jesus disse: Deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram dele. Vamos orar. Pai, fala conosco pela tua palavra, nos ensina a respeito da tua vontade e da tua generosidade, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amados, nós vivemos em um mundo em que somos constantemente desafiados a dividir nossas lealdades entre Deus e as responsabilidades da vida. Essa passagem de Marcos é frequentemente usada para falar sobre questões políticas e financeiras, mas o seu ensinamento vai muito além disto. Jesus nos ensina que devemos dar a César o que pertence a César, mas a Deus devemos entregar tudo. Ele é o Senhor, absoluto de todas as coisas. Esse princípio está no cerne da mordomia cristã. Reconhecer que tudo o que somos e temos pertence a Ele. Imagina o tempo de opressão política, tensão religiosa e divisão social que era aquele. O povo de Deus estava debaixo do domínio do Império Romano. E a pergunta que pairava no ar era: a quem devemos lealdade? Ao governo ou a Deus? E este é o tema desta mensagem. A César o que é de César, a Deus tudo. Um chamado à vida de responsabilidade, coerência e consagração. Nós vamos, no texto lido, nós vamos percorrer essa cena poderosa em 4 movimentos: a armadilha da hipocrisia, a imagem da inscrição, a César o que é de César, a Deus tudo. Primeiro ponto, a armadilha da hipocrisia. Marcos 12, 13 a 15. Enviaram a Jesus alguns dos fariseus, repetir a leitura, e dos herodianos, para que o apanhassem em alguma palavra. Chegando, disseram-lhe: Mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro e não se importa com a opinião dos outros, porque não olha a aparência das pessoas, mas, segundo a verdade, ensina o caminho de Deus. É lícito pagar imposto a César ou não? Devemos ou não pagar? Mas Jesus, vendo a hipocrisia deles, respondeu:
por que vocês estão pondo à prova? Jesus está em Jerusalém, nos últimos dias antes da sua crucificação. Logo antes, um pouco, ele falou sobre a parábola dos lavradores maus, no capítulo 12, versos 1 a 12, que denuncia os líderes religiosos que tentam reagir armando uma cilada para incriminá-lo publicamente. Sabemos que foi uma cilada, né? Uma armadilha. Esses líderes eram os fariseus e os herodianos, respectivamente. Liderança religiosa e política. Por incrível que pareça, esses dois grupos eram antagônicos politicamente. Os fariseus abominavam o domínio romano e eram legalistas, enquanto os herodianos apoiavam a dinastia de Herodes, que associada ao império. No entanto, eles tinham um inimigo em comum, Jesus. A união entre eles revela o grau de hostilidade contra Jesus. Eles estão dispostos a se aliar para destruí-lo. Nas línguas originais, percebe-se uma forte intenção maliciosa para que o apanhassem em alguma palavra. A palavra grega usada aqui para que apanhassem tem o sentido de caçar, capturar um animal. Ou seja, eles não estão realmente interessados na verdade, mas sim em armar uma armadilha, uma emboscada. Jesus percebe a hipocrisia e diz, o texto diz, que ele percebeu a hipocrisia. O termo hipócrisis, em grego, indica uma atuação teatral. Eles fingem respeito e consideração e elogiam Jesus, chamando de verdadeiro e justo, mas suas intenções eram vis. A pergunta sobre o imposto a César era capciosa. Se Jesus dissesse sim, perderia o apoio popular dos judeus, sim, a não dar o imposto, que odiavam Roma. Se dissesse não, poderia ser preso por sedição contra o império. Era uma pergunta armada. Qualquer resposta parecia levá-lo à condenação. O foco aqui está na hipocrisia religiosa e política. Aqueles líderes não buscavam a vontade de Deus, mas seu próprio poder e controle. Eles usavam até mesmo uma pergunta teológica para tentar desacreditar Jesus publicamente. Imagina um juiz honesto cercado por advogados corruptos. Um deles, com um sorriso no rosto, diz: Excelência, todo respeito por sua integridade. Mas diga-nos, você recebeu algum presente de um cliente? O objetivo não é elogiar, é fazer o juiz tropeçar em alguma palavra. Do mesmo modo, os fariseus herodianos elogiam Jesus, mas o que querem é capturá-lo. Suas palavras doces escondem veneno. Vivemos, queridos, uma cultura onde a hipocrisia também se manifesta nas palavras e nas intenções. Quantas vezes lisonjeamos, elogiamos alguém por interesse pessoal? Quantas vezes usamos questões religiosas ou políticas para atacar outros e justificar o nosso orgulho? Quantas vezes, quantas vezes perguntas aparentemente piedosas escondem intenções egoístas? Jesus não se deixa enganar. Ele discerniu os corações. E ainda hoje, ele nos confronta com essa pergunta: por que me põe à prova? A pergunta de Jesus é um convite à autenticidade. Antes, testamos Deus com as nossas dúvidas mascaradas.
ele nos convida a testar os nossos próprios corações. Não sejamos como os hipócritas religiosos que disfarçam a malícia com aparência de piedade. O segundo quadro deste texto fala sobre a imagem e a inscrição da moeda. Uma peça importante aqui é o denário. O denário era a moeda romana em circulação. Uma moeda de prata equivalente a um dia de trabalho, um denário. Tinha um retrato do imperador romano e inscrição honrando-o como divino. Provavelmente, a moeda trazia a esfinge de Tibério César com a seguinte inscrição: Tiberius, aqui em latim, Tiberius César divi Augusti filius Augustus, que significa Tibério César, filho do divino Augusto. Os irmãos sabem que para os romanos os Césares eram deuses. Ou seja, além de ser moeda oficial, era também um símbolo de adoração imperial. Algo extremamente ofensivo ao povo judeu piedoso, que cria em um Deus e rejeitava toda forma de idolatria. A pergunta de Jesus é marcante. De quem é a imagem e a inscrição? Jesus não responde diretamente à armadilha deles, mas devolve com uma pergunta que revela o coração da questão. Ele pede que tragam um denário, mostrando que os próprios acusadores usavam a moeda romana no cotidiano e, portanto, já participavam do sistema imperial romano que agora criticam. Jesus está expondo a contradição e a hipocrisia deles. Eles portavam no bolso o símbolo do romano, do governo que diz abominar. Irmãos, a chave aqui está na palavra imagem, no grego eikon, e inscrição, grego epígrafe. Jesus não está apenas fazendo uma constatação política, mas lançando mão de um conceito teológico. A imagem de César está na moeda. A imagem de Deus está no homem. Como diz lá em Gênesis 1:26, que diz: e criou Deus o homem a sua imagem. Homem e mulher, assim os criou. Logo, a lógica que Jesus começa a construir é: o que tem a imagem de César pertence a ele. Mas o que tem a imagem de Deus pertence a Deus. Jesus está levantando um princípio profundo da mordomia e adoração. Quem você reflete determina a quem você pertence. A pergunta de Jesus tem esse peso. De quem é a imagem nesta moeda? De César. Logo, devolvam ao dono o que é dele. Dê a César o que é de César. Mas Jesus nos fará uma pergunta mais profunda. E você? De quem é a imagem em você? De quem é a imagem em nós? Essa pergunta de Jesus ainda ressoa em nossos dias. De quem é esta imagem? Em um mundo de polarizações políticas, nacionalismos exacerbados e idolatria ideológica, somos chamados a reconhecer quem nos marcou com a sua imagem. Reflitamos nesta manhã. Será que temos dado a César mais do que a dele? Temos negociado nossa identidade espiritual por conveniência materiais? Usamos símbolos e recursos do mundo com sabedoria ou nos tornamos escravos de um sistema que nega a Deus? A moeda carrega a imagem de César.
mas você carrega a imagem de Deus. Isso muda tudo, queridos. A mordomia cristã começa no reconhecimento de que quem nos criou, nos marcou com o seu selo, foi Deus. A César, terceiro ponto, a César o que é de César? Jesus lhe disse, dê a César o que é de César. Esta é a resposta magistral. Jesus não cai na armadilha dos fariseus herodianos. Em vez de se alinhar a um lado político, ele responde com sabedoria divina, separando claramente o que pertence ao governo humano e o que pertence a Deus. No verbo, o grego usado por Jesus para dar, significa mais do que simplesmente entregar. Significa restituir, devolver ao que é devido. Ou seja, Jesus está dizendo, devolvam a César o que é de César. Isso legitima, dentro de certos limites, a autoridade civil. Jesus não incita rebelião contra o império, nem o idolatra. Ele reconhece que César tem responsabilidades e direitos legítimos, como manter a ordem, cobrar impostos, prover infraestrutura. O governo tem que fazer isso. O ensino aqui é o princípio da submissão cristã à autoridade civil. Um princípio que depois será aprofundado por Paulo em Romanos 13, de 1 a 7, onde ele diz assim no começo, toda pessoa esteja sujeita a autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. Jesus está ensinando que o cristão pode ser cidadão do céu, mas ainda vive no mundo. E como tal, tem responsabilidades sociais, fiscais, civis. Ignorar essa responsabilidade não é santidade, é negligência. Mas esse ensino vem com limites. A César, o que é dele. Nem mais, nem menos. O que pertence a Deus não pode ser entregue ao Estado, à cultura ou ao sistema. Por isso, a segunda parte da frase é crucial. Jesus deixa o melhor para o final. Ilustração. Certa vez, Agostinho, um dos pais da igreja, disse que os cristãos devem viver como cidadãos de duas cidades. A cidade dos homens, o mundo, onde há leis, impostos, governos, onde devemos viver com responsabilidade ética, e a cidade de Deus, onde reina o Senhor soberano e absoluto, onde temos uma cidadania eterna. Mas, quando a cidade dos homens exige o que pertence à cidade de Deus, o cristão precisa fazer uma escolha fiel. Quando a cidade dos homens exige que aceitemos ou pratiquemos aquilo que contraria os valores da palavra de Deus, devemos nos posicionar. Lembre-se, nem tudo que é legal é moral. Não podemos abrir mão dos valores da Bíblia por questões ideológicas ou partidárias. Os irmãos sabem que hoje no mundo há várias leis que são aceitas que contrariam frontalmente a palavra de Deus. Nós ficamos com a palavra de Deus. A Bíblia diz em Romanos 14, 22, a fé que você tem, guarda para você mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. Amado, esse texto ele é uma referência importante. Não se condena naquilo que aprova. Não tem nada demais. Isso é normal, todo mundo faz. Isso é comum. Todos os países fazem. Mas quem é cidadão do reino não precisa fazer isso aí. Não. Como cristãos, precisamos refletir. Estamos devolvendo a César o que é de César? Pagamos nossos impostos, imposto de renda agora, né?
Cumprimos nossos deveres civis com honestidade e responsabilidade? Respeitamos as autoridades, mesmo quando discordamos delas? Jesus não está convidando a revolta política, mas a coerência ética. César não pode exigir o nosso coração nem nossa oração, mas pode cobrar imposto. Quarto ponto. A Deus, tudo. Jesus completa a resposta. A César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Amados, aqui Jesus atinge o clímax da resposta aos seus perseguidores hipócritas. Não apenas escapa da armadilha, mas transforma uma questão sobre moedas e impostos em uma lição sobre identidade, adoração e soberania. Depois de dizer que o denário pertence a César por trazer a sua imagem, ele conclui: dei a Deus o que é de Deus. Aqui Jesus está ecoando a doutrina da imago Dei, imagem de Deus, do ser humano. Diz lá em Gênesis 1:27, assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Se o que tem a imagem de César pertence a César, o que tem a imagem de Deus pertence a Deus. Estamos repetindo isso para ficar bem claro. Essa é uma declaração radical e profunda. Ele não diz a Deus alguma coisa. A Deus, mas a Deus o que é de Deus. E o que é de Deus? Tudo. Então, a Deus, tudo. Nosso coração, nossa mente, nosso corpo, nossas posses, nosso tempo, nosso serviço, nossa adoração, tudo. O verbo dar continua aqui indicando: devolvam a Deus o que é dele. Isto é, mordomia cristã em sua forma mais pura. Tudo o que somos e temos é dele e para ele. Porque dele e por ele e para ele foram feitas todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Enquanto a primeira parte da resposta de Jesus trata do campo temporal, civil, horizontal, esta segunda parte trata do campo eterno, espiritual e vertical. Jesus está chamando seus ouvintes a uma vida consagrada, onde cada esfera da existência humana é devolvida a Deus. Ele está desafiando não apenas os fariseus e herodianos, mas todos nós, a perguntar a quem realmente pertencemos. Imagina alguém que encontre um quadro famoso de Leonardo da Vinci, perdido em um sótão. Quando ele leva ao museu para examinar com um especialista, ele diz: esse quadro carrega a assinatura de Leonardo da Vinci. Ele pertence ao Museu da Itália. A assinatura do autor legitima o dono da obra. Queridos, amados irmãos, nós carregamos a assinatura de Deus. A nossa alma tem o selo do Criador, porque quando nos convertemos, nós somos selados pelo Espírito Santo da promessa, marcados pelo Espírito Santo. Então pertencemos a Ele. Quem é do interior, de fazenda de gado, sabe que todo dono de gado marca o seu animal com a sua marca. Porque se ele se perder por aí, sabe a quem pertence. Ah, esse é de fulano. Nós temos uma marca, amada, indelével em nós, que é o Espírito Santo em nossa vida. Esta palavra final de Jesus é um chamado à consagração total. Deus não quer apenas nosso domingo,
mas nossa semana inteira. Não quer apenas nossas orações, mas nossas decisões. Não quer só nosso dízimo, mas todo o nosso coração. A César, uma moeda. A Deus, uma vida. Em um tempo onde tantos querem oferecer a Deus apenas o que sobra, Jesus nos lembra que nós fomos feitos à imagem de Deus, comprados pelo sangue de Cristo e selados pelo Espírito Santo. Logo, a Ele pertence tudo o que somos e temos, uma vida. Jesus encerra essa cena deixando seus adversários silenciosos e admirados. A banda pode subir. E hoje, Ele quer fazer o mesmo conosco. Não apenas uma resposta inteligente, mas com um convite radical à fidelidade, a ter um coração generoso. Você pode morar no império, cidade dos homens, mas pertence ao reino de Deus. Você pode usar a moeda de César, mas leva no rosto a imagem de Deus. Você pode obedecer ao rei da terra, mas é governado pela vontade do Pai. A moeda traz a imagem de César, mas você carrega a imagem de Deus. A César, o que é passageiro. A Deus, o que é eterno. A César, o imposto. A Deus, o coração. E que resposta, amados, podemos dar a Deus que nos criou a sua imagem, nos amou até a cruz? Que outro gesto é digno, senão este? Nós vamos cantar um hino do cantor cristão, muito antigo, mas que é uma oração de entrega. Tudo entregarei. O hino diz: tudo a Cristo a ti entrego, tudo sim por ti darei. Resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Se por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Faz muito tempo que a gente não canta esse hino. E talvez faça algum tempo. Nós não fazemos isso, essa entrega, essa dedicação, essa consagração. E, amados, enquanto a banda vai cantar, você pode cantar também, mas eu queria que você fizesse disso uma oração agora. E aqueles que quiserem, nesta manhã, fazer esta oração de entrega, de volta, quem sabe, a essa atitude, e quiserem consagrar ao Senhor as suas vidas, então, eu queria que todos fechem seus olhos, e quem quiser fazer isso, se ajoelhe no seu lugar. Não precisa levantar, não. No seu lugar você se ajoelha. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, tudo sim por ti darei. Resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei.
Cristo, a ti entrego corpo e alma, eis aqui. Este mundo mal renego, ó Jesus, me aceita a mim. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego. Quero ser somente teu, tão submisso à tua vontade, como os anjos lá no céu. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo eu deixarei. Pai querido, aqui estamos diante do Senhor, rendendo graça, ó Deus, porque o Senhor nos alcançou, nos salvou, nos perdoou, nos libertou. Nós somos teus filhos. Muito obrigado, Pai, por esta experiência tão grande. Nós vivemos nesse mundo, Pai, cercado por todas as vicissitudes, situações e problemas, tentações. Pai, ajuda-nos a sermos sal da terra e luz do mundo, a sermos, ó Deus, filhos marcados, perfumes de Cristo no mundo que vivemos. Dá-nos sabedoria nas decisões que temos que tomar, em como administrar tudo o que somos e temos, ó Pai. Que nós somos meros mordomos teus. Nos ajude, Pai, a caminhar contigo. Que o teu Espírito Santo possa nos encher cada dia, nos operar em nós cada dia, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Só o coro. Tudo entregarei. Vamos cantar com eles o coro? Tudo Entregarei. sim, por ti, Jesus, bendito, tudo eu deixarei. Tudo entregarei. Se tudo eu entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo eu deixarei. Amém. Foi com esse hino que eu atendi o chamado do Senhor para ser um pastor.
Fica de pé, amados. Pai, obrigado por esta manhã na tua presença, Pai. Pai, te peço pelo nosso irmão que está lá no Lugano, lá em Areia, se eu posso estar usando-os poderosamente nos trabalhos que estiverem fazendo, ó Pai. Guarda-os do mal. Protege na volta para João Pessoa mais tarde, Pai. E a Deus nos abençoe nessa manhã, na escola bíblica. Traz iluminação e entendimento da tua palavra. Unge os professores. E nos dá um dia da tua presença, Pai. Em nome de Jesus. Amém. O amor de Deus, nosso Pai. A graça de Jesus Cristo. A comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus. Permaneça com a sua igreja agora e sempre. Amém. Vamos na paz, seus amados. Vamos para a escola bíblica. E uma boa semana.